Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, tá tendo problemas aí durante o período de reprodução das suas aves? Fêmeas abandonando o ninho, fêmeas comendo ovinho. O que está acontecendo aí contigo no período de reprodução? Muitos problemas ou poucos problemas? Espero que esteja acontecendo pouquíssimos problemas aí com você, que você esteja alcançando muito sucesso aí durante o período de reprodução. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Pois bem, eu tenho lá a comunidade do Canário Qualitá, que é a comunidade onde ficam ali alguns dos meus alunos e a gente fica ali batendo papo. Quando eles têm alguma dúvida, a gente vai conversando ali, não somente eu, mas vários outros amigos. Às vezes eu levo alguns amigos para poder fazer um bate-papo lá com a gente também, umas pessoas que têm muita experiência na criação também, e a gente vai conversando ali, a gente vai se entendendo. Só que lá eu não sou bonzinho não sou muito bonzinho igual eu sou aqui nos vídeos não. Lá eu pego pesado com o pessoal, lá eu não fico passando a mão na cabeça não. Lá nós recebemos lá uma pergunta de um dos amigos essa semana e eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu acredito que é uma dúvida que pode ajudar muitas outras pessoas além dele, tá joia? E a questão é a seguinte: ele colocou lá: boa noite, tem uma fêmea boa de postura, vá prestando atenção, uma fêmea boa de postura, fica deitada nos ovos. Então o que ele definiu com uma fêmea boa de postura é porque ela fica deitada nos ovos. Porém, 1 ou 2 dias antes dos filhotes nascerem, ou quando nascem, ela abandona o ninho. Tem fêmea que ela assusta, né? Ela sai do ninho, quando ela volta, ela tem filhote ali, ela dá um susto e não volta mais. O que fazer? E aí ele já emendou e colocou assim, ó: e tem uma outra fêmea que é boa só para botar. Essa aqui então é boa só para botar. E tenho que tirar os ovos rápido e pôr em outra fêmea, porque senão ela come os ovos. Porém, ela está deitada no ninho mesmo sem os ovos. Será que eu posso pôr ela no lugar da outra que está abandonando o ninho? Porque aí os filhotes vão nascer e tal, como os filhotes já estão formados, eu não queria perder esses filhotinhos aí. Lógico que ele fez ovoscopia, viu que os ovinhos estão formados, só que ele tem um problema. O primeiro problema que ele tem: uma fêmea dele geralmente abandona o ninho poucos dias antes dos filhotinhos nascerem ou quando o filhotinho nasce. A outra fêmea, quando ela bota, ele tem que retirar os ovos rapidinho, porque senão ela vai lá e bica os ovinhos. Na grande maioria das vezes, é o machinho que vai lá e quebra os ovinhos. Às vezes, algumas pessoas oferecem muito suplementação, né? Colocam alguns suplementos, aí os pássaros ficam muito fogosos, aí pode acontecer isso, do macho já dispensar os ovinhos ali para a fêmea entrar em uma nova postura. Isso pode acontecer também no caso deles quebrarem ali deficiência nutricional, ou de repente, às vezes, somente por um péssimo comportamento mesmo. De repente lá, em algum momento eles viram algum outro pássaro quebrando o ovinho ali, comendo aquilo ali, ou a fêmea foi tirar o ovinho do ninho, alguma coisa nesse sentido, ela sentiu ali o ovinho ali, ela começou com esse péssimo comportamento aí. Então a gente tem que analisar para saber o que de fato está acontecendo para essa fêmea estar ali quebrando os ovinhos, né? Igual ele falou, ela come os ovinhos. Geralmente quando ela tem alguma deficiência nutricional, aí ela pode se alimentar dos ovos sim. Por quê? Primeira coisa que o organismo dela está querendo é manter ela viva, é que ela sobrevive. Então, se tiver o ovinho ali e ela tiver com alguma deficiência, ela vai se alimentar daqueles ovinhos ali para suprir a deficiência que ela está e reproduzir, ela reproduz depois. Tirar filhotinhos, ela tira filhotinhos depois. Primeiro o organismo dela trabalha para ela se manter viva, para ela sobreviver. Depois procriar, tá joia? Vamos analisar. Ele disse que as duas canárias, eu coloquei essas duas canárias que são minhas aqui, são canárias canela elmo e prateadas, e eu coloquei aqui para exemplificar, porque são duas canárias da mesma cor. Aí o seguinte, ele disse que são duas canárias boas, né? Ele tem duas fêmeas boas, porém uma bota os ovinhos, deita, ela aceita o macho, né? Bota os ovinhos, deita no ninho, porém quando está quase chegando a hora dos filhotinhos nascer ali, na hora de fazer o gol, a fêmea vai lá e abandona o ninho ou abandona os filhotes. A outra fêmea que ele tem, que ele diz que é uma fêmea boa também para botar,
essa fêmea tem que tirar os ovinhos rápido, e ali o manejo mais ou menos teria que ser assim, ó, a fêmea botou, você já retira cedinho, você já tem que ir no criatório ali por volta de 7h30, 8 horas da manhã, ela botou, já retira aquele ovinho de verdade dela, já coloca um ovinho de plástico ali e fica observando, porque se ela tentar bicar o ovinho de plástico, ela não vai conseguir quebrá-lo, é lógico. Então fica observando ali como vai ser a reação dela, e dificilmente você vai ter coragem de voltar esse ovinho para lá, você sabendo que essa fêmea ela tem esse péssimo comportamento. Então vamos lá. O que ele precisaria fazer? Dá para fazer? Primeira coisa, eu vou responder a pergunta dele. Posso pegar então, vamos supor que essa fêmea aqui é a fêmea que bota, mas abandona o ninho, né? Quando os filhotinhos estão para nascer. Essa fêmea aqui é a fêmea que bota, mas quebra os ovos. Aí o seguinte, no desespero, se eu não tivesse nenhuma fêmea para usar, passar esses ovinhos aqui, porque essa aqui abandonou, eu preciso colocar aqueles ovinhos debaixo de alguma fêmea que está deitada no ninho. Senão, vai acontecer de eu perder aqueles filhotinhos ali. Então, eu no desespero, se fosse a última opção, eu pegaria e colocaria ali. Ah, mas se ela quebrar os ovos, eu já não ia perder mesmo? Ah, mas se acontecer, eu já ia perder de qualquer maneira. Então, eu tenho 10% de chance, vou usar os 10% de chance que eu tenho aqui, tá joia? E sempre observando, sempre observando. Liberou uma outra fêmea que é boa, pega os filhotinhos e taca pra lá. Porque aquela fêmea que quebrou o ovo, ela pode abandonar filhote, ela já mostrou pra gente que ela tem algumas deficiências, ela tem alguns comportamentos que não são pertinentes ao que a gente deseja para nossa criação. Então vamos lá. O grande problema que eu percebo nesse questionamento do meu querido amigo aqui, não é nem se eu uso esses ovinhos nessa fêmea de cá, se eu tento salvar esses filhotinhos, não. Na minha opinião, ele precisa repensar a maneira de enxergar o plantel dele. Por quê? Porque ele tratou essas duas fêmeas como sendo fêmeas boas. O seu cérebro, quando você fala assim, essa fêmea aqui é boa, o seu cérebro interpreta que ela é boa. Ah, não, essa fêmea aqui é ruim. O seu cérebro interpreta que essa fêmea aqui é ruim. Então, quando você pensar, quando você lembrar dessa fêmea aqui, já vai vir no seu subconsciente ali, ó, essa fêmea é ruim, eu não posso fazer isso não. Ah, aquela ali é boa. Não tem mais ou menos, para o cérebro não tem mais ou menos, é sim ou não. Então, o que eu penso em relação a esses questionamentos, esses problemas que estão acontecendo na criação do nosso amigo? Você precisa começar a pensar o seu plantel como um todo. Por quê? É lógico, eu estou começando, Carlos Alexandre, eu estou começando, eu não conheço vários criadores, eu custei para conseguir aqui uns pássaros, custei comprar um passarinho aqui, custei achar um amigo ali que me cedeu um casalzinho para eu poder reproduzir. No início é assim mesmo, entendeu? No início é a duras penas mesmo, você vai fazendo com aquilo que você tem, com o tempo você vai melhorando. Tá joia? Então é o seguinte, provavelmente no início da criação ele não conseguiu adquirir aves de muito boa qualidade. Aí quando a gente fala qualidade, talvez ele não estava nem pensando em padrão, nada disso. Por quê? Grande parte das vezes que o iniciante ele vai comprar uma ave, ele acaba adquirindo uma ave que é uma ave de descarte. Como ele não tem muito conhecimento, ele não sabe olhar na gaiola, às vezes ele não sabe assoprar, ver a barriguinha da fêmea ali, olhar o peitinho da fêmea, ele não tem muito conhecimento. Igual, por exemplo, essa fêmea aqui acabou de bater a asinha aqui, ó. Eu já vi que ela tá batendo a asinha, opa, se eu assoprar aqui, eu tenho certeza que eu te mostro que a barriguinha dela já tá inchadinha, porque ela quer botar. Então, assim, feeling é uma coisa que com o tempo você adquire. Por quê? Porque tempão que eu tô criando, tá? Porque eu sou melhor que você, não. A única diferença que eu tenho em relação a você que está começando é tempo. Tá? Já você é tão capaz quanto eu. Agora, o que você precisa fazer é ter paciência. Por quê? Se no início você não conseguiu comprar as melhores aves, aí paciência. Por quê? Vai fazendo com o que você tem. Por quê? Porque você vai conseguindo mais experiência, você vai conseguindo uma robustez maior, você vai conseguindo mais conhecimento e isso vai fazer com que você alcance o sucesso lá na frente. Então, o que acontece como eu estava dizendo, a questão de quando você vai comprar um passarinho? Infelizmente, o que acontece com muito iniciante, e eu recebo isso o tempo todo, tá? Para você ter uma noção,
Eu respondo cerca de 250 mensagens todos os dias, contando aqui no YouTube, lá no Instagram, no WhatsApp, lá no Facebook, cerca de 200 a 250 mensagens eu respondo todos os dias e não dá para responder todo mundo. Então, o que a grande maioria desse pessoal reclama que não conseguiu comprar um passarinho bom? Por quê? Vamos pensar aqui no meu amigo. Ele está aprendendo, ele está lá na comunidade. Essa comunidade é um local onde eu estou treinando essas pessoas para que elas possam fazer algo em prol da canaricultura, fazer com que essas coisas que vinham acontecendo, que eram ruins, que a gente extermine isso do nosso meio. Da maneira como ele está sendo instruído lá na comunidade, com certeza no ano que vem ele vai se desfazer dessas duas fêmeas lá do plantel dele que estão apresentando problema. Por quê? Porque elas estão demonstrando para ele que elas possuem alguns comportamentos que não são bons para se manter no plantel. Então, vamos pensar que uma outra pessoa que não tem o caráter que ele tem, né, porque ele está sendo treinado para não fazer esse tipo de coisa, mas se você fosse comprar, vamos supor ali o vendedor, o criador X, se fosse comprar uma ave lá do criador X, aí quais seriam as fêmeas que ele ia te oferecer primeiro? Aquelas fêmeas que deram problema na reprodução passada. É lógico que isso não vai acontecer com ele, porque ele está sendo instruído para ser uma pessoa diferente, uma pessoa que vai fazer a diferença na canaricultura no Brasil. Mas vamos pensar aqui em relação ao plantel dele. Ele está sendo instruído e no ano que vem ele não vai permanecer com essas aves mais. Por que ele não vai permanecer com essas aves? Porque ele vai dar a atenção dele maior para as aves que deram melhores resultados. Aves que não apresentaram comportamentos ruins. Então, o que vai fazer? O que ele vai fazer no plantel dele? Terminou a reprodução, ele vai separar as fêmeas. Ó, essas fêmeas aqui só deram problema, essa aqui come o ovo, essa aqui abandona ninho, essas aqui não podem permanecer no meu plantel mais. Beleza. Uma pessoa que não tem um caráter muito bom, uma pessoa que vai simplesmente te vender algo que não presta para ela. O que vai acontecer? Você vai levar para casa pássaros que deram problema já anteriormente. Por isso que eu sempre falo, você que está começando, dê preferência para comprar filhotes, tá joia? Deixe para os canários mais velhos para você adquirir quando você tiver mais experiência. Aí você vai começar a olhar melhor os pássaros e tal. Beleza, porque a gente começou a pensar já, e você já sabe o seguinte, pô, essas duas fêmeas, pelo que o Carlos Alexandre está falando ali, essas duas fêmeas são fêmeas problemáticas, então elas precisam ser retiradas do meu plantel, que vai dar sequência nas linhagens que eu vou trabalhar. Agora, isso precisa ser analisado com muita cautela. Por quê? Eu tenho fêmeas aqui no meu plantel, que na primeira postura ela abandonou 4 ovinhos. Cheguei no ninho, tava olhando, passando fêmea por fêmea. Na hora que eu cheguei, coloquei o dedinho ali no ninho, os ovinhos geladinhos. Eu já sabia, tinha feito endoscopia, já sabia que os embriões estavam se formando. Peguei ali, já coloquei com outra fêmea que estava com 3 ovinhos também. A fêmea ficou com 7 ovinhos. Passados alguns dias, os filhotinhos nasceram. Até enviei para o meu amigo, um amigo meu, falei dessa história para ele. Olha que consegui salvar os ovinhos aqui e tal. Os ovinhos já estavam gelados, não pode deixar passar muito tempo não, senão o embrião não sobrevive. Aí, na segunda postura, essa mesma fêmea, ela ficou deitada nos ovinhos. É lógico que aí ela já ficou deitada nos ovinhos de plástico, né? Porque eu já tinha passado, eu já sabia, já tinha anotado na planilha de criação, já mandei os ovinhos dela para outra fêmea e ela ficou deitada nos ovinhos de plástico. Tá lá tratando de filhote. Botei ela para tratar de filhote. Aí, como ela ficou o tempo todo, na hora que os filhotes de uma outra fêmea melhor do que ela nasceram, passei os filhotinhos, observei, tá tratando, tá lá legalzinho, não perdeu nenhum filhote. Então, tudo precisa ser observado. Você não vai fazer a média do que acontece no seu plantel, você não vai tirar conclusões do que acontece no seu plantel de fatos isolados. Você vai apresentar o seguinte, pô, essa fêmea aqui, 4 posturas, ela comeu os ovinhos. Não presta. Pô, essa fêmea aqui na primeira postura ela comeu os ovinhos, mas depois ela já segurou a onda, não fez mais isso e tal. Será que dá para utilizar? Se você não tiver uma canária melhor do que ela, de repente ela pode permanecer no plantel. Pô, e essa aqui na primeira postura ela abandonou o ninho porque tinha piolho, porque tinha pernilongo infernizando a vida dela.
Pô, depois que eu acabei com o problema do piolho, acabei com o pernilongo, resolveu. Não, na primeira postura ela abandonou, tive problema, abandonou, depois fiquei cismado, depois coloquei ali uns ovinhos de plástico para ela observar ela já ficou, coloquei uns filhotinhos para ela cuidou, pô, resolvi o problema. Então naquele momento ela apresentou o problema, por N motivos. De repente ela sentiu alguma deficiência, de repente ela estava em estado febril e já saiu do estado febril, aí ela perdeu o choco. Isso pode acontecer, tá? Já ela pode ter percebido que não tinha vida nos ovinhos ali, os embriões não estavam se desenvolvendo, aí ela abandonou. Você tem que analisar caso por caso e no final da temporada você analisa o todo. Pô, e essa fêmea? Não. Todas as 4, 5 posturas que eu fiz com ela, ela abandonou os ovinhos, não quis tratar de filhote. Ela é para permanecer no meu plantel? Não. Tá percebendo? O que você tem que o plantel é enxergado como um todo, não como apenas um indivíduo? Aí, qual que é o grande problema que a gente precisa tratar aqui, que é a minha maior preocupação, no caso do nosso amigo? Ele está tentando dar sequência em fêmeas que estão apresentando problema. É lógico, Carlos Alexandre, lá no final que ele vai analisar tudo, beleza. Mas, se ele pega aqui simplesmente esses ovinhos aqui, passa para essa canária aqui, aí o que vai acontecer no ano que vem? Ele comprova que essa fêmea aqui, de fato, ela abandona os ovinhos. O que vai acontecer? Vamos supor que ele tirou 6 filhotinhos dela, 4 são fêmeas. Essas 4 fêmeas, elas têm uma probabilidade muito grande de imitar o comportamento da mãe. Ah, não, essa fêmea aqui ela é muito boa para botar, mas ela come os ovinhos. Vou pegar, vou passar para outra fêmea lá, e se ela tiver já uma predisposição para ter alguma deficiência no organismo? E as fêmeas filhotas dela também carregarem essa deficiência. Olha o que você está fazendo com o seu plantel. Você está enchendo o seu plantel de aves que vão gerar mais problemas do que satisfação. E aí vem a frustração. Por que muita gente desiste? Porque não tem essa consciência de observar o plantel como um todo, analisar pássaro por pássaro, mas entender o plantel como um todo. Então isso é muito importante para você, isso é muito interessante você ter essa consciência, tá joia? E é lógico, nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro eu vou estar falando muito sobre esse tipo de coisa, porque a minha ideia é fazer com que você alcance o sucesso na criação de canários. Então, esse tipo de coisa você precisa entender. Você não precisa entender, seria muito simples eu falar assim, não, pega os ovinhos aqui, não seria muito simples? Com 1 minuto eu responderia ele aqui, ó, e responderia você. Pega esses ovinhos aqui e passa para cá. Mas tem muito mais coisa, tem muitas coisas além disso. Além dessa simples análise fria e calculista que a gente fez aqui. Tá joia? Então, para que você alcance sucesso, você precisa ter esse tipo de entendimento, tá joia? E é por isso que no mês que vem a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube tratando sobre esse e vários outros assuntos, tá joia? Coloca aqui nos comentários então o que você faria aí, dando uma dica aqui pro nosso amigo, o que você faria aí em relação ao seu plantel, tá joia? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Lembrando que o link para inscrição no curso, que é gratuito e online aqui no YouTube, tá aqui na descrição, tudo jóia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!